um outro, compreender as necessidades um do outro, isso é ceia. Só que quando Paulo está preso, o que acontece? O povo de Corinto começou a reclamar. Lá vai eu de novo com a história da divisão. Aí um povo lá de Corinto, esse lado aqui, comia carne boa. Ô, Jaqueline, então vai ficar na parte ruim de novo. Comia carne boa, comia cordeiro, comia frango, galinha caipira, espanhola, inglesa, né? Comia. E esse lado aqui comia só o ovo da galinha caipira, espanhola e inglesa. E quando sabia qual era o ovo, porque não dava para identificar se era caipira, se era espanhola, se era inglesa. E ainda, né? Só um arrozinho. Esse aqui comia fricassê, tá bom? É o fraco. Esse lado aqui, rapaz. E lá na igreja de Corinto estava vendo essa divisão. Porque esses aqui, olha a parte ruim, não queria deixar que esses aqui participassem. Porque esses aqui eram humildes. E Paulo diz assim: isso eu não louvo vocês. Eu não aprovo essa ceia. Essa não é a ceia que o Senhor instituiu. A ceia do Senhor é comunhão. Ele mesmo diz assim, ó, lá no 11. Depois eu vou deixar para você ler, que eu vou apressar no tempo. Ele diz assim: vocês não têm casa não para comer em casa? Vocês não têm casa para beber em casa? Para comer, uns comem na frente, deixa outros sem nada, outros se embriagam. Quando chega na hora de partir o pão, de celebrar a comunhão, já estão bêbado caindo, outros estão com o bucho por acolá, já estão quase vomitando de tanto comer. E os outros ali, tem uns que ainda nem cheirou se tinha verdura na comida. E aí o que acontece? Paulo disse: isso não é a ceia que o Senhor falou. A ceia que o Senhor falou é se esse aqui tem uma banda de cordeiro e esse aqui não tem ovo, pois então junta tudo e celebra tudo junto, nem que seja uma mordida no osso, um chupinho para cada um. Ele disse: isso é ceia, é união. Aí outras pessoas podem dizer assim: não, irmã, mas se tomar a ceia do Senhor indignamente, só na mente mesmo da pessoa, vai sofrer o juízo de Deus. Mas o que é tomar a ceia do Senhor indignamente? Vou ler aqui para vocês o versículo, para não ficar na minha palavra. Ele diz assim: portanto, aqui em 1 Coríntios 11 eu vou ler a partir do 26. Portanto, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é que nós somos aqui diante do Senhor? Nós somos o corpo. Nós somos quem? O corpo de Cristo. E o que é que ele fala aqui? Quem comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra quem? O corpo e o sangue do Senhor. O que é que ele está querendo dizer? Se eu tomar a ceia intrigada, furiosa, sem perdoar, sem amar, sem dividir o pão, fazendo acepções de pessoas, ele está dizendo: você está acumulando pecado para si. Você está acumulando pecado para si. Porque a ceia é união, é amor, é partilha de Cristo, é partilhar de Cristo, é partilhar do Espírito Santo. Não é divisão, não é contenda, não é ressentimento. A ceia do Senhor é celebrar o perdão, é celebrar a renovação do Espírito no Senhor, é celebrar a salvação que Ele nos deu. Mas deixa eu contar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, quando a gente estava planejando essa ceia de fim de ano, eu tinha ficado um pouco triste. Por quê? Porque eu tinha convidado muitas pessoas e algumas pessoas diziam assim: não vai dar certo, não vai dar certo. Eu acho que eu não vou. Eu fiquei muito triste.
Quando eu cheguei aqui, que eu vi a Roberta, eu me alegrei. Que eu vi os irmãos Jonas ali, a irmã Amanda, eu me alegrei. Quando eu vi a dona Francisca, eu me alegrei. Aí quando eu comecei a ver o povo, eu me alegrei de novo. É tanto que eu não queria mais nem louvar, eu queria só tocar ali, que era porque eu estava animada. Por quê? Porque a minha família, como o Nonato disse, o corpo de Cristo, o amor que a gente tem um pelo outro, a gente quer ver todos aqui. A gente quer ver todos em comunhão, celebrando. Seja nos dias bons, nos dias ruins. Tem dia que a pessoa vai estar aqui meio tristinha, meio deprimida ou meio enraivecida. Mas a gente dá um abraço, faz um carinho, repreende, né? Depois está tudo bem. Então a ceia do Senhor, tomar indignamente, é você tomar intrigado do seu irmão, não amando, não discernindo que ceia é amor. Então a ceia não é um copinho de vinho, porque com um copinho de vinho que eles fazem nas igrejas, não dá para se embriagar. Com um pedacinho de pão minúsculo, que a gente chupa e desmanchou, não dá para encher o bucho e deixar os outros com fome. E que repreensão é essa que Paulo diz? Vocês não têm casa não para comer, beber, fica envergonhando a igreja do Senhor? Isso se refere a quê? Pensa, né? Então, ou eles estão fazendo a ceia errado, ainda não compreenderam a ceia, precisam entender a ceia do Senhor verdadeiramente, se arrepender, como a gente também já celebrou dessa forma, sem entender, e hoje a gente conhece a verdadeira ceia do Senhor, ou eles conhecem e não querem praticar. Mas entre isso, fique entre eles e Deus. E enquanto a gente tiver a oportunidade de explicar a verdadeira ceia, a gente tem que estar disposto a explicar. Amém? Então, é por isso que ele fala: examine-se, pois, a si mesmo, e dessa maneira coma e beba do cálice. Então ele está dizendo, se você examinar e o seu coração está em paz, pode comer. Está intrigado não? Está olhando para o irmão com amor, com humildade? Ah, então coma, não tem problema nenhum. Ah, mas eu me enraiveci no momento. Mas pediu perdão, se redimiu, pode comer a ceia normal. Porque é aqui na ceia, aqui na comunhão do corpo que a gente aprende a se perdoar, a se amar, a se compreender. É quando um faz raiva a gente, que a gente aprende a dizer, me perdoe meu irmão, porque eu errei. Ou então o outro diz, me perdoe porque eu errei. Ou então mesmo que o outro não peça perdão, o outro vai lá e pede perdão e diz, não, vamos deixar Satanás entrar no meio de nós não. Isso é assim que a gente vai aprendendo a amar uns aos outros. Porque se a gente amar só quem nos ama, quem não faz nenhum mal a gente é igual ao do mundo. Mas o Senhor nos ensina a amar aqueles que nos ferem, até os nossos próprios inimigos. Só tem uns 5 minutos agora. Então ele fala, contudo, o versículo 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunides, não seja para a própria condenação. Então, olha, ele está dizendo, qual é a condenação? Comer sem esperar, comer sem amar, comer sem essa união de família. Porque quando a gente celebra algum momento, muitas vezes a gente espera a pessoa chegar na nossa casa para a gente poder comer. E a ceia do Senhor é isso. Ele diz, pegue o cordeiro. Se a família for pequena, chama os vizinhos. Que todos comem e celebrem. É a Páscoa. É a ceia, é o banquete. Amém? Deu para compreender? Aí outros dizem assim, mas eu não posso comer da ceia porque diz que quem não é convertido não pode comer. Só que, olha só o que Jesus fala aqui em Lucas. Lucas está correndo de mim, Lucas não corra. Lucas 22, versículo 31. Ele diz assim, Simão, Simão, Jesus está falando, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não esgote, pois tu, quando te converteres, fortalece teu irmão. Pedro tomou a ceia, pouco antes aqui, depois de ele tomar a ceia, Jesus fala essas palavras. Pedro não era convertido de coração.
Pedro não era convertido, mas ele estava tomando a ceia. Ah, mas não pode. Mas Judas estava lá, pegou um bocado de pão, o demônio entrou possesso nele e ele foi entregar a Jesus. Jesus sabia que Judas estava possesso? Sabia, mas Judas estava à mesa. Sabe por quê? Porque o Senhor, o que Ele deseja é que cada um se arrependa e comece a entender que o amor do Senhor é além do pecado. Que o amor do Senhor é além do erro do outro, da falha do outro, e está sempre disposto a perdoar. Amém? Então, não tem esse negócio. Quem é batizado pode tomar. Quem não é, pode. Quem é casado, quem não é, pode. A ceia do Senhor não tem nenhuma restrição. Nada na Bíblia fala que quem não é casado não pode tomar. Que quem não é batizado não pode tomar. Porque, mais uma vez, a ceia do Senhor, ela é a união entre os irmãos. O comer e o beber entre os irmãos. Amém? Tá entendido? Gastei 20 minutos? Oh, glória. Amém? Então, vou chamar nosso irmão. Que irmão? Ah, nosso irmão. Para orar. Para orar. Pelo nosso alimento. Para a gente iniciar a nossa ceia do Senhor. Eita, amém? glória.